E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló, assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram, e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas, tenho que ainda não conheceram varão, fora vô-las trarei, e fareis delas como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir, para lá é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali. Chegado por isso, se chamou o nome da cidade Zoar,
Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então aqui tem muito ensinamento, né? A coisa mais linda nessa história é o cuidado de Deus e o amor de Deus por essa família. E aqui houve uma pessoa que intercedeu por eles, que foi Abraão, né? Que foi um homem chamado amigo de Deus, né? O pai da fé. Então, Ló era sobrinho de Abraão, e aqui Deus, em consideração a Abraão, informou do que ia fazer. Abraão intercedeu por eles e Deus salvou essa família, né? E eu lembro que quando as minhas filhas eram crianças, eu sempre contava essa história para elas. Entre outras histórias da Bíblia que eu contava, essa era uma das minhas preferidas. E esses dias a minha filha caçula, que já tem 22 anos, ela olhando os vídeos, ela falou para mim assim: mãe, você não vai contar a história de Ló? Uma história que a gente ficou a infância toda ouvindo. E realmente, todas as vezes que a gente passava por alguma situação difícil, alguma dificuldade, e eu queria fazer elas entender o amor de Deus por nós, eu sempre contava a história de Ló. É uma história que eu amo muito, né? Ló, ele começou muito bem a vida dele. O final dele não foi muito bom porque, infelizmente, né, eu não sei, assim, não sei nem dizer como que foi o final dele espiritualmente, né, ele e Deus aí, mas enfim, ele teve, né, coisas ruins na vida dele, mas a história dele é uma história linda, e o que mais me chama a atenção na história dele é o amor de Deus e o cuidado de Deus com ele e com a família, né. Infelizmente teve a esposa dele que olhou para trás, virou uma estátua de sal. E depois, mais para frente, vai ter outras situações. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é esse cuidado de Deus, de ter mandado os anjos para salvar ele, salvar a família. Quando os anjos chegaram na casa de Ló, a intenção deles, de Deus, era salvar todo mundo que estivesse com Ló, os genros, as filhas e a esposa. Quem mais tivesse. Quem tivesse com Ló ia ser salvo. Mas os genros ficou zombando, não quiseram ir. A esposa de Ló, ela ficou, acho que com saudade das coisas que ela estava deixando, não sei exatamente o que passou pela cabeça dela, mas ela desobedeceu, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E Ló e as filhas tiveram que prosseguir, né? E assim, aqui tem a passagem, às vezes, sem saber, nós podemos hospedar anjos na nossa casa, né? Pessoas que trabalham para Deus, pessoas que são enviados de Deus, né? Ou até mesmo anjos, né? Sem saber, a gente pode hospedar anjos na nossa casa. E aqui o amor de Deus e o cuidado, né? Eu repito isso é a coisa mais linda. Eu sempre, quando eu queria que as minhas filhas entendessem o amor de Deus e o cuidado de Deus, eu achava que essa história é a mais fácil de uma criança entender, de qualquer ser humano entender, né? O amor de Deus e o cuidado de Deus, né? E o poder da intercessão, né? O poder de uma pessoa orando pela outra, pedindo pela outra, né? Então aqui mostra que Ló, ele era um estrangeiro naquela cidade, ele conseguiu prosperar naquela cidade, ele conseguiu até ter um cargo, né, bom naquela cidade, mas infelizmente aquela cidade ela estava perdida, né? E ali, quando o anjo está levando, ele ainda sugeriu que ele queria, o anjo mandou ele ir para um canto, ele queria pediu para ir para essa cidade aqui chamada Zoar. E é muito lindo também aqui que fala que quando ele chegou lá, o sol se abriu e o Senhor esperou ele chegar para poder destruir, teve todo um cuidado com ele, né?
Então Deus ele é assim com a gente. Ele nos ama, Ele cuida da gente, cuida dos nossos. E o mesmo Deus que cuidou de Ló, cuidou das filhas dele, que ouviu a intercessão de Abraão em favor de Ló, é esse Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Ele não muda, nele não há variação, as palavras dele também não mudam. E a única coisa que pode mudar o coração de Deus é quando a gente faz uma oração e pede algo para Deus, e Deus ali por misericórdia, Ele nos escuta, né? Uma oração, ela muda, né? O coração de Deus em favor nosso ou de alguém, né? Então, assim, mas as palavras do Senhor não mudam, o Senhor não muda. É tipo assim, passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão, né? Então, o que eu quero deixar aqui nessa mensagem é: creia no cuidado de Deus para sua vida, no amor de Deus, na proteção de Deus. E olhe para frente, pare de olhar para trás, siga em frente para a carreira que foi proposta. Esqueça o que passou e viva o hoje e olhe para frente, né? Porque a palavra de Deus diz que o que há de vir virá e não tardará, né? Então, assim, é a última palavra do Senhor. Olhe para frente, né? Para a carreira que foi proposta, né? Siga com os olhos no prêmio, no céu, na salvação, né? As promessas do Senhor, no nome de Jesus. Eu não sei se eu consegui explicar tudo, ou quase tudo, não sei, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus há de ministrar o coração de quem escutar, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe quem escutar, e se essa mensagem foi boa para você, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se no nosso canal. No nome de Jesus, obrigada e amém.